Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, informação chegando de Brasília com Isa Staciarini. Bom dia, Isa. Oi, Marcela, muito bom dia a você e a todo mundo que nos acompanha. O presidente Lula está reunido neste momento com 12 ministros lá no Palácio do Planalto para discutir a questão dos indígenas do território Yanomami que sofreram uma grande crise humanitária no governo Bolsonaro. A imprensa, agora há pouco, o presidente Lula disse que quer um balanço das ações feitas na terra indígena nesse primeiro ano de governo e afirmou que a crise no território é uma questão de Estado. Lula afirmou que é necessário fazer um esforço ainda maior para usar todo o poder da máquina pública para não perder a guerra para o garimpo ilegal e para os madeireiros que atuam na região. Lula frisou que a reunião consiste em definir o que o governo vai fazer para evitar que os povos indígenas sejam vítimas do garimpo ilegal e de massacres e vandalismo. Ele defendeu ainda um combate sério ao setor. A reunião ocorre após o Congresso Nacional, no fim do ano passado, derrubar o veto de Lula ao marco temporal das terras indígenas, o que causou uma grande tensão para o governo federal. Marcelo. Obrigada pelas informações, Isa Staciarini. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas 7 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações sobre o clube do seu coração. Fique com a gente. Muitos detalhes sobre todos os esportes com todo o timaço da CBN Campinas. O nosso primeiro destaque é da Copa São Paulo. O Flamengo venceu o São Bento ontem em Osasco por 2-1 pelo Grupo 19 e garantiu vaga na próxima fase da competição com uma rodada de antecedência. Hoje à tarde, os campineiros decidem vaga. A Ponte Preta enfrenta o Atlético Loriense pelo Grupo 1 e até o empate pode classificar a Macaca. O Guarani joga contra o Operário Ferroviário de Ponta Grossa pelo Grupo 9 e precisa vencer para se garantir na próxima fase. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta terça-feira. A Ponte Preta segue na pré-temporada visando a estreia no Campeonato Paulista e pela primeira vez ou não, mas a Ponte está bem servida de goleiros. Todos os atletas que estão à disposição para o gol são formados na categoria de base da Ponte Preta, com a saída de Kaique França, Pedro Rocha, Luan Ribeiro, Vinícius, que está na copinha, e Guilherme, são as opções do técnico João Brigatti para o início do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, o Lauro vai falar sobre a preparação e quem está pronto para assumir a meta titular da Ponte Preta. Notícias da CBF. Felipe Luiz, que recentemente encerrou a carreira de jogador do Flamengo, recusou o convite da Confederação Brasileira de Futebol para ser o coordenador de seleções. Ele era o preferido do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que nesta semana anunciou a contratação de Dorival Júnior como técnico do Brasil. E o destaque do futebol paulista com Roberto Lioi. Corinthians se aproxima da contratação do zagueiro Gustavo Henrique em Santos e negocia com mais 3 atletas para reforçar o elenco. Ainda sem acerto com o novo técnico, São Paulo treina sob o comando do filho de Dorival Júnior, Lucas Silvestre. Presidente do Santos afirma que não sabia da multa rescisória de Fábio Carille com o clube do Japão e vai mandar representante para tratar do assunto. Palmeiras se reapresenta sem Abel Ferreira, que ganhou uma semana a mais de descanso e só voltará semana que vem ao CT.
NBA, uma das principais estrelas da liga, Ja Morant está fora da atual temporada. O armador do Memphis Grizzlies sofreu uma ruptura no ombro direito e terá que passar por cirurgia. Ele se lesionou durante o treino de sábado quando sentiu uma subluxação no local e foi encaminhado para testes. E agora destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. O Guarani que está em Águas de Lindóia, onde vai finalizar a pré-temporada, visando a estreia no Campeonato Estadual. A expectativa fica por conta do anúncio oficial da contratação de Chay, que já está ali no setor onde a equipe treina, no hotel em Águas de Lindóia. Segundo o superintendente de futebol Juliano Camargo, 90% do elenco do Guarani já está nas mãos do técnico Humberto Louser. NBB. Em clássico equilibrado, disputado ontem à noite no Maracanãzinho, o Flamengo venceu Vasco da Gama por 84-79 e se manteve na liderança do Novo Basquete Brasil. Com 17 vitórias e 2 derrotas, o Vasco da Gama chega ao 6º tropeço. Perdão, volta. Com 17 vitórias e 2 derrotas, o Flamengo segue na liderança do NBB. Já o Vasco da Gama chega ao 6º tropeço em 19 rodadas. E agora destaque de Fábio Scheibe. Muito bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Destaques ligeiros aqui, viu, Júlio? Chegando com a seleção brasileira que se apresentou na Granja Comari em preparação para o torneio pré-olímpico. Seleção Sub-23, comandada por Ramon Menezes, disputa a competição na Venezuela e dá 2 vagas para as Olimpíadas de Paris deste ano. E no Mercadão da Bola, Bragantino anuncia a contratação do lateral direito Natan, vindo do São Paulo. E o zagueiro argentino Cuesta deixa o Botafogo e não participa da temporada 2024 com um glorioso, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe. E agora destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlão de Freitas. Um abraço, tudo bem com você, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Um abraço a você, um abraço ao ouvinte CBN. Daqui a pouco, né, 13h, Ponte Preta e Guarani estarão em campo, né, pela Copinha São Paulo, buscando aí, né, um avanço de fase, a Ponte numa situação um pouco mais tranquila, né, dependendo das próprias forças contra o Atlético Gloriense. O Guarani também depende das próprias forças, mas tem um confronto direto aí diante do Operário lá do Paraná. Porém, no momento do nosso cafezinho hoje, pago por Antônio Lupe, o Lupe me falou, conjecturando os adversários, né, da próxima fase, já nós vamos entrar no assunto, mas a próxima fase prevê aí dificuldades para os nossos filhos, Ponte Preta e Guarani. Que tenham boa sorte logo mais. Que coisa, hein? Esse café aí tá cada vez mais... Cada vez mais caro, viu? Porque ilustre. O rapaz tá tomando de café é brincadeira. Você, ouvinte, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. 991869070, WhatsApp aqui da CBN Campinas. Estamos no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. O ano virou e a saudade do nosso grito de gol só aumenta. Estamos ansiosos, mas falta pouco para a bola voltar a rolar. Dia 21 de janeiro, Paulistão no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
Trânsito. Thaís Azevedo chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, a região do centro está bastante complicada. Quem segue ali pela Rua Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas, mas pela Avenida Anchieta, como tem obras ali, né, tem interdição desde as 8 da manhã, vai até as 5 da tarde, motorista reduz a velocidade desde a Rua Conceição até a Avenida Orozimbo Maia, pela pista da direita, trânsito bastante intenso, e pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Dona Libânia. A Avenida Orozimbo Maia também tem excesso de veículos, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, pela pista da direita. Quem segue ali pela Rua Jorge Miranda, trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Agora a Avenida Senador Saraiva, trânsito intenso, principalmente pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Campos Sales tem alguns trechos de obras, motorista perde tempo principalmente na saída do túnel Joá Penteado até a Avenida Senador Saraiva. A Avenida Moraes Salles tem lentidão na chegada e na saída do viaduto Laurão. Agora um alerta para o motorista que segue ali pela rodovia Santos Dumont. Tem trânsito intenso sentido Indaiatuba, desde a saída da rodovia ali do entroncamento com a rodovia dos Bandeirantes até a chegada ao aeroporto de Viracopos por conta de um capotamento. O motorista tem que redobrar a atenção. No sentido Campinas, trânsito livre. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11h16. No consórcio Embracon, você realiza o sonho de comprar um carro e o melhor, sem juros e sem entrada. Conte com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E pela primeira partida da Superliga 2024, a equipe do Vôlei Renata teve muito trabalho, mas conseguiu vencer o América Vôlei Montes Claros por 3-2 em um jogo emocionante. A equipe de Campinas até conseguiu sair na frente, venceu por 25-21, mas depois sofreu a virada, 25-18 e 25-18. Venceu o quarto set por 25-21 e no tie-break venceu por 23-21. Com essa vitória, Campinas segue na 7ª colocação, mas colocou fim a uma sequência de 2 jogos sem vitória. O destaque da equipe de Campinas foi Adriano, eleito melhor em quadra, enquanto Bruno Lima terminou como o maior pontuador da equipe com 25 pontos. O próximo compromisso do Vôlei Renata acontece sexta-feira contra Guarulhos, no ginásio do Taquaral, às 6h30 da noite. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Esportes Campinas. Onze e 19, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp. Isso, enquanto você pega o WhatsApp, eu vou informando aqui pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogo emocionante. Castanhal empata com o CRB. Aliás, 0-0, 30 minutos do primeiro tempo. Deixa eu ter a temperatura, deixa eu ver quantos. Aqui em Campinas. aliás, encontrei André Galassi aqui nos corredores do Grupo EP. Ele estava desesperado hoje. Isso, a gente hoje não tem nenhum material. Por esse motivo, ele estava Isso. assim, pra lá, pra cá, preciso de alguma curiosidade impactante, relevante. Mas ele tá levantando. Todas as estatísticas. Todas as estatísticas. Nos próximos dias, estatísticas
sensacionais elaboradas por André Galaz. É um Hoje ele fenômeno, veio, é um hoje ele fenômeno. falou assim, ó, eu tô ocupado fazendo um levantamento, hoje a gente vai ficar sem. Eu falei, Galaz, não tem problema, até porque a primeira fase está terminando, daqui a pouco nós vamos ter os classificados, quem pega quem, mas o Galaz, ele tá produzindo material especial entre amanhã e quinta-feira. Aguarde. Copa São Paulo de Futebol Júnior é aqui. Na CBN tem gol do Castanhal. Gol do Castanhal em cima do CRB, porque foi uma jogada muito perigosa. Fiquei preocpada, cara. Castanhal Galassi, abre o placar. Júlio Nascimento. André Galassi é uma versão 2024 de Eduardo Luiz, assim? Não. E o Castanhal já tinha feito gol porque tava parado. Melhor não aqui no comparar. Pra quem não sabe, a piada interna, Eduardo Luiz foi um parceiraço nosso. É. E o outro prefixo, Isso, né, foi produtora em outras emissoras. Castanhal vence o CRB 1-0. Isso aqui é zebra, hein? Pois não, Fábio Scheib? Não, o Lucas perguntou a temperatura lá em Assis, eu acabei de conferir 33 graus no momento lá em Assis, viu, Lucas? Assis, que é terra do Assisense. E daquele Vossen. jogador. Quem, Fábio? Vossen. Não, tem um jogador nascido em Assis. Ah, Dá uma jogador. dica. Famoso? Famoso. Dá uma dica aí. Calma aí. Irmão do Ronaldinho. Não, esse é sobrenome, pô. É o Assis. Mas o Assis não é nascido em Assis, ele é nascido em Porto Alegre. Essa foi genial, cara. Foi genial, Fábio Scheib. Daqui a pouco, se você ouvinte souber, mande aí. Até o final do programa, eu revelo pra você o nome do jogador. É ídolo, hein? É ídolo do futebol brasileiro. Vamos lá, informações do futebol paulista, chegando com o Roberto Lioy aqui na CBN. O Corinthians segue ativo no mercado e se aproxima da contratação do zagueiro Gustavo Henrique, de 30 anos, ex-atleta do Santos e Flamengo. Gustavo Henrique está em vias de rescindir o contrato com o Valladolid da Espanha e o Corinthians viu uma oportunidade de mercado para contratar o jogador. Vale destacar que o Corinthians contratou em definitivo o Lucas Veríssimo e tem negociação avançada com outro zagueiro, o equatoriano Félix Torres. A diretoria corintiana também busca mais reforços e tem negociação com 3 outros atletas. O volante Eric, do Atlético Paranaense, o meio-campista Caio Alexandre, do Fortaleza, e entrou na briga pelo atacante Luiz Henrique, do Real Betis da Espanha. No São Paulo, o dia após a saída de Dorival Júnior se manteve com um integrante familiar do agora ex-comandante. O filho de Dorival, Lucas Silvestre, é quem está treinando o time ao lado de Pedro Soteiro. A diretoria está em fase de avaliação de nomes e deve entrevistar técnicos estrangeiros nos próximos dias para chegar a um nome em consenso. Já o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou em entrevista coletiva que ficou surpreso com a multa rescisória do técnico Fábio Carille com Vivaren do Japão. Marcelo disse que não tinha conhecimento dessa cláusula e que não foi alertado pelo representante do técnico. O presidente disse que mandou um emissário para resolver a situação. Peixe que, segundo Marcelo, já cortou pela metade a folha salarial mensal do time profissional, de 16 milhões para 8 milhões de reais. Por fim, o Palmeiras se reapresentou, mas sem Abel Ferreira. Mas calma, torcedor palmeirense, Abel só ganhou uma semana a mais de descanso. Segundo a assessoria do clube, como Abel ficou uma semana após o título do Campeonato Brasileiro trabalhando no planejamento do time, Abel agora ganhou uma semana a mais e vai se representar semana que vem. Enquanto isso, os auxiliares de Abel comandam os treinos da equipe. De São Paulo, Roberto Lioy. 11h24 e agora vamos ao Rio de Janeiro. Thalita Gildes tem informações sobre o futebol carioca, pois não, Thalita? O Botafogo anunciou o zagueiro Alexander Barbosa, ex-libertado paraguai. O jogador de 28 anos já está integrado com o time, participando das atividades no CT Lonier. Barbosa é o 4º reforço do Botafogo para 2024, que tem na lista o atacante Jefinho, o zagueiro Lucas Halter e o goleiro John. O time se reapresentou domingo sem a presença de 2 zagueiros, Sampaio e Vitor Cuesta. Os atletas não devem seguir no Alvinegro em 2024. Cuesta pode ir para o Inter Miami e o destino de Sampaio ainda é uma incógnita. Já o Fluminense anunciou a contratação do goleiro Felipe Alves, atleta pedido por Fernando Diniz.
O jogador assinou por 1 ano com possibilidade de renovação automática por metas batidas. Aos 35 anos, o goleiro vai trabalhar com o Diniz no 8º clube diferente. E após a saída de Everton Ribeiro para o Bahia, o Flamengo anunciou que Luiz Araújo é o novo camisa 7 da Gávea. A dúvida fica em relação a De La Cruz, já que a expectativa era que o uruguaio herdasse o número de Everton. Na colina histórica, a novela Orediano e Vasco se aproxima do fim. Com muita dificuldade de adaptação, o jogador se reapresentou no último sábado no CT, mas pediu para sair. Ele não vai viajar com o elenco para Punta del Este, onde o Vasco irá fazer a pré-temporada e deve ser negociado pela diretoria cruz-maltina. Quem também está de saída é o atacante Gabriel Peck. O Vasco encaminhou a venda do jogador ao Galaxy por 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais. A ideia é manter um percentual pensando em uma futura venda do jogador. Do Rio de Janeiro, Thalita Gildes. Obrigado, Thalita. Ó, só pra revelar o nome aí do jogador, tem a ver com futebol carioca, tá? Você já descobriu, Fábio Chave? Eu posso falar? Não, pode falar, Júlio, pode falar. Eu acho que a gente pode falar só no final do programa para causar aquele tá suspense. Segurar a audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dias, que participa todos os Ah, dias. ah. Ele manda aqui, ó. Por que Dias? Jogaço do Vôlei Renata ontem. Adriano contra Leozão. Aliás, eu vou além, né? Vou além. Eu diria Bruno Lima contra Leozão. Porque o Bruno Lima fez 25 pontos e o Leozão fez 31. Então, o duelo dos opostos. E o Adriano também pode ser incluído na lista, porque ele foi eleito o melhor em quadra. Realmente, Dias foi um jogaço de bola. Sabe que depois eu vou mandar uma mensagem pro Rafael Pio para saber se ele tem essa estatística. Quanto que o Adriano consegue de impulsão? Cara, porque ele voa. Ele voa. Ele deve saltar aí, vai, o que, Carlão? Você que é um cara que conhece, 1,40 m deve saltar? É um cavalo de raça, né? Caramba, fiquei E impressionado. ontem, engraçado, eu assisti o primeiro set, o Campinas contra o América, e até comentei com o Lupe, né, o William, o narrador dos canais Sport TV, o narrador não, o comentarista, ex-levantador do Minas, né, o El Mago, ele estava falando que o Bruno Lima, ele estava sentindo o Bruno Lima ainda não adaptado ao vôlei brasileiro, e no decorrer da partida, o argentino foi um dos destaques. Maurição também foi bem, hein, Julião? Foi bem demais, foi bem demais. E o Bragantino anunciou a contratação do Natan, lateral direito que tem passagens pelo São Paulo, 5 milhões de reais ao tricolor. Deixa eu aproveitar aqui para dar boas-vindas, né, à casa, à família, à IP e ao Globo Esporte Campinas. O grande Marcos Rossi está conosco agora, primeiro dia, né, nosso novo estagiário. E para dar uma estreia também aqui no microfone da CBN, eu vou te colocar na fogueira aí, tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Sucesso aí na casa. Muito obrigado. Viu? Você tenha muito sucesso aí, seja bem-vindo, fica à vontade aí, sempre para nos visitar quando quiser. Beleza, pode deixar. Maravilha? Tá É boa. isso. Grande Marcos, seja Obrigado. bem-vindo. E só para informar aqui os valores, né, da negociação envolvendo o Natan, São Paulo tinha 90% dos direitos econômicos dele, 1 milhão de euros. A cotação atual vai dar 5 milhões de reais, né? Algo em volta disso, então, mais um reforço aí envolvendo o Bragantino e movimentações da região. Algum destaque, Fábio Scheibe, do mercado da bola que você queira passar aqui ao ouvinte da CBN, Fábio Scheibe? O Internacional também está se aproximando, fazendo um grande time para o próximo ano, né? Contratou o Johan ontem, né? Anunciou o Johan, aquele com passagem pelo Palmeiras, Atlético Mineiro. Já tinha anunciado o Robert Renan, além do Alário. Goleiro Ivan também, que começou na Ponte Preta. Está perto de contratar o Borré, e a notícia que surge hoje é que o Internacional tem um acordo já firmado com o Thiago Maia, volante do Flamengo. O Internacional tem um acordo com o Rubro Negro para concretizar a compra do Thiago Maia, né? Assim como também está perto do Internacional o volante Fernando, que jogou muito tempo no Sevilha, passou pelo Manchester City também. O Fernando se despediu do Sevilha na semana passada, e agora o experiente volante de 36 anos também é mais um que está perto do Internacional. O Internacional fazendo um grande time, com bastante elenco para esse ano. O Inter, que não ganha um título nacional faz mais de 25 anos, né? O último foi a Copa do Brasil, 92. Então o Internacional tentando voltar às glórias dos títulos nacionais aí, fazendo um grande elenco para a próxima temporada. O Thiago Maia pode pintar também no Colorado já hoje, viu, Juliano? Ô, Carlão, o Borré só não assina com o Inter se o Corinthians oferecer o mesmo salário que tinha o Roger Guedes no clube. Vale a pena tentar atravessar o Inter pelo Borré? Olha,
o Roger Guedes deu resposta, né? O Borré, o colombiano, o Borré que fez o gol do River contra o Flamengo, né, em 2019. É um jogador que, apesar da qualidade, vai precisar de uma adaptação. É engraçado, né? Após o patrocínio anunciado pelo Corinthians, mudou o patamar de contratações, né? O nível de contratações. O Corinthians se fala em Gustavo Henrique, se fala em Borré, de repente até atravessar o Internacional nesta negociação. Como faz bem dinheiro no mundo do futebol, né? Então hoje o Corinthians já se fala aí em um nível um pouco mais avançado de contratação. Não sei, viu, Júlio? O Corinthians mesmo, né? Parece até contraditório, mas mesmo com um bom patrocínio, ainda precisa ter um pezinho no chão. Não sei se eu atravessaria o negócio do Borré, não. Até porque, que o corintiano não me escute, mas dá para apostar mais uma linha no Yuri Alberto. Eu acho que bem trabalhado. A qualidade ele tem, ele bem é trabalhado, trabalhado. né? Ele não conseguiu, ele não sei se Não, falta resta isso o confiança. Corinthians também, né? Tem que recuperar o cara, vai entregar. Foi o investimento que o Corinthians fez. Ele não é ruim de bola. O que falta ao Yuri Alberto, eu acho que é a confiança. Às vezes dá a impressão que ele tem medo de jogar no Corinthians, tem medo de ser decisivo. É isso. 11 horas e 31 minutos, daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani Ponte. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de janeiro de 2024. O presidente Lula está reunido com 12 ministros no Planalto para discutir a questão do território Yanomami, que sofreu uma crise humanitária no governo anterior. Ele disse à imprensa que quer um balanço das ações na terra indígena no primeiro ano da gestão petista e afirmou que a crise é uma questão de Estado. Para o presidente, é necessário haver um esforço ainda maior para usar todo o poder da máquina pública para não perder a guerra para o garimpo e para os madeireiros ilegais. No encontro, o governo deve definir as ações para proteger a população indígena da violência. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que fez um pouso forçado numa avenida da região oeste de Belo Horizonte foi retirado da via de madrugada. A aeronave fazia o resgate de uma vítima de um acidente de trânsito e já foi levada para o aeroporto de Pampulha, onde o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai finalizar a perícia. O parlamento da Coreia do Sul aprovou uma lei que proíbe o consumo de carne de cachorro. A nova regra deve começar a valer em 2027. Punirá infratores com pena de 2 anos de prisão ou multa equivalente a R$110 mil. Os profissionais do setor vão receber subsídio do governo para conseguir novos empregos. Pelo menos 2 pessoas morreram no ataque a tiros num hotel de Minnesota, nos Estados Unidos. Uma das vítimas chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu, de acordo com a imprensa local. O atirador foi encontrado morto. A polícia pediu à população que permaneça em casa ou procure um abrigo. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar sobre os times de Campinas. Ponte de olho no Paulistão e também com decisão na Copinha, né, Lupe? Isso, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouquinho, né, 13h, a Ponte entra em campo para enfrentar o Atlético Gloriense. E só para a gente trazer o cenário desse grupo da Ponte Preta na Copa São Paulo, que é o grupo 1, a Ponte ela está na segunda colocação com 4 pontos, tem a mesma pontuação que o Tanabi. O Vila Nova é o terceiro colocado com 3 pontos e o Atlético Gloriense, adversário da Macaca, não venceu nenhuma. Não pontuou e já está eliminado. Ou seja, a Ponte pega aí o pior time do grupo e uma vitória classifica a Ponte Preta, porque no outro jogo Tanabi e Vila Nova, os dois times com chance de classificação. E um detalhe importante, né? A definição desse grupo, do grupo 1, já vai conhecer aí o adversário da próxima fase, porque o grupo 1 ele vai enfrentar o grupo 2, que foi concluído ontem. O Catanduva, né, ficou na primeira colocação com 7 pontos. Surpreendentemente, venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Então o Furacão ficou na segunda colocação. Então é o seguinte, o primeiro colocado do grupo 1 vai pegar o Atlético Paranaense. E o segundo colocado vai pegar o Catanduva na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não sei se escolher adversário é uma boa, mas a Ponte precisa aí vencer o Atlético Gloriense para conseguir essa classificação. Lembrando, o jogo daqui a pouquinho, 13h, lá na cidade de Tanabi. Quer falar sobre Copinha ou essa projeção do adversário? Ou já posso ir direto? Essa coisa de projetar adversário eu acho delicada. Não, já tá definido. Mas... Primeiro, se ficar em primeiro, pega o Furacão, o Atlético Paranaense. Ficou em segundo, pega o Catanduva. Cara... É melhor vencer e garantir a vaga. Primeiro passo. Continuar na sede, né? Isso, porque exatamente. Tem que trocar de sede. Algum nome tem que chamar a atenção, Carlão? Muito se fala do Vinícius, né? O goleiro. O Vinícius é o que mais tem se destacado, um jogador que já tem uma certa experiência de frequentar o grupo titular, né? O grupo principal da Ponte Preta. Confesso que no fim de semana a minha atenção foi voltada ao Guarani, né? Contra o Atlético Goianiense, e a gente vai aprofundar no Bugre também. Mas nos últimos jogos, ou nos 2 primeiros, né? O primeiro, o Vinícius fez boas defesas, né? Defesas que garantiram ali o empate, né, da Ponte na primeira rodada. Depois contra o Vila Nova, um sufoco danado, e o Vinícius, mais uma vez, foi uma das figuras importantes da Ponte. Né? Mantendo a escrita, né, de revelar goleiros. O Vinícius ainda não é uma realidade, né? Vamos com calma, mas é um jogador que está sendo observado com muito carinho pelo time de cima e vai integrar, né, Vitor? Vai integrar aí o time da Ponte Preta no Campeonato Paulista. E o profissional, Lupe? A gente continua falando de goleiros, porque o Vinícius, como o Carlão destacou, está nos planos da comissão técnica para a temporada 2024 do Campeonato Paulista. E olha só que detalhe curioso, com a saída do Kaique França para o Sport, a Ponte, por enquanto, não vai contratar nenhum goleiro. Vai dar a oportunidade aos atletas formados na base do clube. É o caso do Pedro Rocha, do Luan Ribeiro, do próprio Vinícius e também do Guilherme, que são os goleiros à disposição para a disputa do Campeonato Paulista. E quem falou sobre essa situação foi o Lauro, preparador de goleiros, que concedeu uma entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta, que disponibilizou o material para os jornalistas. Eu fico bastante feliz com isso, porque desde quando iniciamos o trabalho, né, há 2 anos atrás, deixei bem claro que a prioridade era a revelação de goleiros, valorizar os jogadores que trabalham aqui, que são oriundos da categoria de base, e juntamente com o presidente João Brigatti, através de várias conversas, ficou definido, né, que esse ano a gente estaria apostando e dando o mérito, né, pelo trabalho do dia a dia, né, tanto do Pedro, como do Luan, do Vinícius e do Guilherme. Ficou bastante feliz, né, porque é difícil substituir um goleiro que já vem jogando e aparece a oportunidade, e essa oportunidade tem que ser agarrada da melhor maneira possível. Então, de 5 jogos, né, que o Kaique França esteve ausente, o Luan jogou 2 jogos, foi muito bem, não sofreu gols. O Pedro Rocha também, em 3 oportunidades, não sofreu gols também, sendo destaque das partidas, né? Então isso daí valoriza o nosso trabalho, a gente pega uma carona junto com eles, mas mérito total deles, porque acreditam naquilo que estão fazendo, tem bastante foco, bastante dedicação
no dia a dia, mesmo não jogando. Por isso que estão colhendo esses frutos agora, né, com essa grande oportunidade, né, de estar representando a Ponte Preta tão tradicional que é a posição de goleiro. A gente tem hoje 2 goleiros que durante o ano passado revezaram, que é o Pedro e o Luan, na suplência do Kaique, e tem totais condições de entrarem e irem bem. Essa é a nossa confiança, né, no trabalho deles. Lógico que a gente, num trabalho de pré-temporada, a gente avalia de igual todos os jogadores, e lá no final, próximo do jogo, a definição, né, que aí conta também com a parte principal, que é o treinador, né? O treinador, ele que avalia o melhor para a função. O que eu deixo bastante claro é que eu fico muito feliz, porque é uma disputa feliz, é uma disputa entre amigos, cada um defendendo o seu propósito. Com certeza quem ganha é a Ponte Preta. Não esquecendo também do Vinícius e do Guilherme, que estão acabando agora a sua idade de sub-20 e que estão integrando também, que agora tem que brigar de igual para igual com os outros 2. Bom, vamos lá. O Kaique França, ele ficou como titular da meta da Ponte a partir de 2022. Quando o Kaique França não pôde jogar, ou por lesão, ou por suspensão, em 2022, quem jogou mais foi o Luan Ribeiro. Só que ano passado, com as ausências do Kaique, o Pedro Rocha, foi o escolhido. Tudo indica que em 2024 o Pedro Rocha larga na frente para ser o goleiro titular da Ponte Preta. Mas como o Lauro destacou, a disputa está aberta. Pode ser que no primeiro jogo contra o Mirassol, Luan Ribeiro seja o titular porque foi melhor durante a pré-temporada e os treinamentos. Muitos mistérios na Macaca, mistérios inclusive com o anúncio de reforços. Por enquanto, ainda nada de oficial, apesar de que algumas informações de atletas que já estão treinando sob o comando do técnico João Brigatti. Inclusive, o argentino Gabriel Risso colocou fotos com o Dodô recentemente, jogador que veio do Goiás. A expectativa fica por conta dos anúncios do Igor Inocêncio, do Nilson Júnior, do Gabriel Risso, do Emerson Santos, do Dodô, do Fábio Lima, do Iago Dias e também do boliviano, o zagueiro Luiz Aquim, de 26 anos. São nomes que já estão até integrados com o elenco da Ponte Preta, mas ainda não foram oficializados pela diretoria da Macaca. Não é segredo para ninguém, tem que resolver ali aquela pendência de transfer ban. A janela abre dia 11 já podem, as equipes já podem inscrever os atletas para a disputa dos campeonatos estaduais. Fica a expectativa se até lá a Ponte vai regularizar essa situação e começar a anunciar os nomes de forma oficial. Bom, vamos começar pelo tema goleiros, Carlão, porque a última vez que a Ponte passou por uma circunstância semelhante foi com o Ivan, né? Foi o surgimento do Ivan, né? Vamos apostar em alguém aqui da casa, ao invés de ir no mercado buscar um jogador. E aí surge o Ivan. E foi até assustador, né? Porque Foi em 2018. 2018, aquele jogo contra o Corinthians, em que o Saraiva faz o gol, a Ponte vence por 1-0. O Jadson desperdiça o pênalti, né? Que o Ivan era o goleiro. E o Ivan substituía o Aranha, né? Ídolo que tinha sido rebaixado em 2017, ídolo do clube, que está na história dos grandes goleiros da Ponte Preta. O Ivan deu conta do recado, né? De 2018 até 2021, ele foi, sem dúvida, uma referência no gol da Ponte. Agora, mais uma vez, né? Com 3 goleiros da casa, ou 4 goleiros da casa, né? Vamos incluir aí o Vinícius. E tá com jeito da Ponte se dar bem. É claro que ainda não começou o Campeonato Paulista. Certa feita a Ponte teve um momento parecido, não foi tão bem, em 2015, quando teve o Reinaldo, né, como o cara da oportunidade na ocasião. Ele não foi tão bem, um jogo contra a Portuguesa, a Ponte acabou perdendo e o Reinaldo comprometeu e sumiu. Nunca mais viu. Nem lembrava. Nunca mais viu o Nem goleiro. sabia que existia. Nunca mais viu o goleiro Reinaldo. Parecia o Júlio, assim, tinha estilão. Parecia Júlio, mesmo. Sem barba. E sumiu. E agora, mais uma vez, né? O Lauro, cara, o Lauro, quando começou o trabalho na Ponte, eu fui um crítico, né? Até porque o Igor Vinhas não estava bem e toda a confiança foi depositada no Igor e o Igor foi mal
no Campeonato Paulista. E eu não era assim partidário do trabalho do Lauro. De repente veio o Kaique França, o Lauro também se aprimorou na profissão, ganhou mais experiência e o Lauro fez o Kaique França um baita de um goleiro que também está na história da Ponte Preta. Não é revelação da Ponte, mas sem dúvida entrou para a história da Ponte e tem muito a ver com o Lauro. O Lauro se transformou, sim, hoje, pelo menos no interior paulista, uma referência como preparador de goleiros. É isso. Então, a Ponte agora tem essa missão aí, né, de escolher aí se Pedro ou Luan começam o ano como titular. Só para complementar sobre o Lauro, tem uma espécie de auxiliar do Lauro ali, né? Chá? Deixa eu ver se eu acho. Tem. Era um... Ele trabalhou com o Lauro nos clubes lá do Rio Grande do Sul, né? Eu não me lembro o nome dele agora. É o Chau, não é? Diego Chau. É isso mesmo. O Chau também... Foi muito elogiado aí nos trabalhos de bastidores também, nessa preparação dos goleiros. Então a Ponte ela tá muito bem servida nesse aspecto. Eu tô no time do Carlão. Tava desconfiado aí do Lauro nessa função, porque o antecessor era muito bom. Muito bom. Sim, o Betão, que era o Betão. né? O Betão, tudo que a gente fala sobre o Ivan passa pelo desenvolvimento com o Betão, né, Sim, Lupe? que tá na Tailândia hoje, Isso. né? Trabalhando num clube da Tailândia. E até o Carlão lembrou desse episódio contra o Corinthians, né? Mas na verdade todo mundo ficou surpreso, porque teve um jogo treino contra o Atibaia, que foi quando começou que o Aranha não jogou. E aí falaram que ele tava com uma lesão e tudo mais, e aí do nada aparece o Ivan naquele jogo contra o Corinthians, e a informação da saída do Aranha na época, né? 2018. E agora a Ponte tem esse novo processo de reformulação com o Lauro e também com o Chau. É isso. Então, boa sorte aos goleiros da Macaca para essa temporada 2024. Isso, mais uma vez ressaltando, a Ponte ela ainda não anunciou os reforços, porque ainda não pagou a questão envolvendo o transfer ban do Igor Vinícius. Também passou pela Ponte 2018. Dia 11 abre a janela, hein? Vamos aguardar, né? Agora são 11 horas e 46 minutos, daqui a pouco informações do Guarani. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Voltei, Antônio Lupo, tô de volta na ativa, hein? Boa, 2024, boa. projeto Fitness. Precisa, né? Você tá nessa, Carlão, ou não? Opa, ontem voltei ao meu futevôlei, hoje fiz meu jogging pela manhã. Vamos lá. O Fábio Chaib postou ontem às 8 horas da noite lá na academia. Lotado, hein, Fábio Chaib? Fábio Chaib tá no cardio, Fábio Chaib? Começando a fazer pular cordinha aqui, viu, Carlão? Aí Começando a sim. pular corda, cara. Hoje é treino A ou treino B, o Fábio Chaib? Eu divido diferente, Julião. Então. Eu divido Então não quero saber. hoje vai ser puxada das costas. E puxada também de bode? Ombro, cara. Que fase. Grande Fábio Chaib. Pesadão. Tá. Manda um abraço pro Ademir de Tu aí, Fábio Chaib. Grande Ademir, sempre presente aqui pelas redondezas, sempre vestindo a camisa alviverde do Palmeiras, palmeirense fanático. Um abração pro Ademir, grande figura, Ademir. Grande Fábio Chaib. E aí, o Guarani? E aí, Guarani não. E aí, Lupe? E o
Guarani. Ah, sim, o Guarani. Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Guarani Vamos lá, também entre copinha. campo hoje. Mesmo horário, 1h da tarde, vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa, do Paraná. Como é que tá a situação do grupo do Guarani, Lupe? É o seguinte, eu respondo para você. O Atlético Goianiense, ele está na primeira colocação com 6 pontos. Tá classificado, não. Qual que é o do Guarani? É o 9, né? É o 9. O Atlético Goianiense tem 6 pontos, tá praticamente tá classificado, né? Porque Se o Guarani vencer... Não, porque quem vencer aí já... mas já... o empate é do Operário, né? O empate é do Operário. O Atlético já tá classificado, o Operário e o Guarani brigam pela segunda posição do grupo. O Guarani é o terceiro colocado com 3, o Operário também tem 3. O Tupã é o lanterna com 3 pontos, com nenhum ponto, perdão, é o quarto colocado. O Guarani enfrenta o Operário. Se o Guarani vencer, tá classificado. Se o Guarani empatar, tá fora, porque o Operário tem a vantagem do empate por conta aí da questão dos critérios de desempate. Vamos lá. Ele cruza com o grupo 10 depois? Ele cruza com o grupo 10, que é o grupo do Corinthians. O primeiro colocado do grupo do Guarani, hoje o Atlético Goianiense, pega o segundo colocado do grupo 10, hoje seria o Bangu. O segundo colocado do grupo do Guarani, o grupo 9, pega o primeiro colocado do grupo 10, que hoje seria o Corinthians, maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 10 conquistas. Então, situação delicada aí pra rapaziada do grupo 9, que é o grupo do Guarani. Então, o Guarani precisa vencer o Operário para garantir a classificação e aguardar. Existe um mundo aí que não tem como, né? O Tupã ganhar do Atlético Goianiense. Não tem como. O pessoal de Tupã, que aliás nos abraça, me desculpe, mas não tem como. Aliás, o prefeito de Tupã está na linha. Ah, boa tarde, prefeito. Pra fugir do Corinthians aí, né? Fugir do Corinthians é o melhor cenário pro Guarani aí, claro. Mas eu não te entendo. A gente tava falando de fugir, escolher adversário no grupo da Ponte, não tem que escolher adversário. Agora tem? É porque no grupo da Ponte, o Atlético Paranaense... Me ajuda aí, Carlão. O Atlético Paranaense já perdeu, já mostrou que existe uma possibilidade aí, né, de você derrotar o Atlético Paranaense. Agora o Corinthians é uma das grandes potências de base do Brasil. Sim. O maior vencedor da Copinha. Então, assim, Júlio, acho improvável o Corinthians cair numa segunda fase de Copinha. Vai acontecer? Vão mostrar esse áudio? Beleza, mas eu acho improvável do mesmo jeito. Então eu tentaria fugir do Corinthians. Augusto Melo reúne a rapaziada. Gente, olha o que o Júlio Nascimento falou na CBN Campinas. Solta aí. Aí solta o Júlio. Tá vendo? Ainda mais com a força da Fiel ao lado, né? É melhor evitar. Mas aí tem um detalhe. O Corinthians pega o Marília, que é o dono da sede, né? O Marília tem chance de classificação também. Certa feita, não sei se o Júlio vai se lembrar, nós travamos um embate e eu acho que o tempo mostrou que o Júlio estava com a razão na ocasião. Jogava Guarani e Corinthians lá em Limeira, lembra? Na Copa de São Paulo? E eu defendendo o menino João Vitor, João Guima, que jogava muito. Aliás, fez o gol do Guarani na ocasião. O Guarani perdeu, mas o João fez o gol, jogou muita bola. Encontrei muito João Vitor na minha vida, mas no campo não. Mas João Vitor é muito abastado financeiramente, né? Então Isso é verdade. Não precisava ser jogador de futebol. Eu defendia João Vitor, Júlio, não é tudo isso não, tal. E o tempo mostrou que o Nascimento estava com a razão. Jogou até na Ponte depois. E foi exatamente esse o confronto, né? Acho que era quartas de final. Era uma fase, era a fase aguda já. Mas aí não teve jeito. Oitavas ou quartas. Bastante aquele dia. O time do Corinthians era Guilherme Arana, Maicon. Era uma baita geração, baita geração do Corinthians, mas aí o Carlão veio com papo de novo, Kaká do Brinco, essas coisas aí não funcionam não. Não dá certo. Vamos lá, e o time profissional? O time profissional está na cidade de Águas de Lindóia, realizando a pré-temporada. E o superintendente de futebol, Juliano Camargo, em entrevista também para a assessoria de imprensa do Guarani, afirmou que 90% do elenco do Bugre já está nas mãos do técnico Humberto Louser. A gente vinha já de 10 dias, né, de pré-temporada lá no Brinco, e que é fundamental. A gente passou pelos exames, pelos testes, né? Então agora a gente vai poder aproveitar mais. O Humberto vai ter o grupo todo à disposição, pelo menos 90% do elenco está na mão dele, né? Então isso vai dar uma qualidade para o trabalho. Ele pode botar mais conteúdos, né? E aproveitar que os atletas vão estar no controle total, né, em relação à alimentação, à recuperação deles. É fundamental esse investimento que o clube está fazendo, e a gente vai, com certeza, colher frutos aí durante a temporada. E é o seguinte, dentro desse número de 90%, dessa porcentagem, está inserido o Chay. Chay, meio-campista.
o Guarani tinha ali uma negociação, esfriou, mas nos últimos dias essa negociação voltou a esquentar e o Chay está em Águas de Lindóia e deve ser oficializado pela diretoria do Guarani nas próximas horas. Meio-campista deve usar aí a camisa 10, né, o Regis com a 78, mais uma opção para o técnico Humberto Louser montar o time do Guarani, que vai estrear contra o Corinthians na Neoquímica Arena no dia 21, Júlio. Pois é, vamos na expectativa, Carlão, já que são 90% dos jogadores que estarão no Paulistão já estão lá em Águas de Lindóia, então faltam esses 10% aí. E a grande expectativa da torcida, pelo que eu vi aqui no Twitter, nas redes sociais, é em volta do nome do Chay. A torcida do Guarani está criando uma boa expectativa em relação a ele. Eu também estou. Eu acho que chegou o momento do Chay voltar a brilhar, né? O Chay despontou no futebol carioca, já com uma certa idade, né? Pela Portuguesa, e em seguida foi para o Botafogo e foi um pilar na campanha do título do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí o Chay perambulou e não deu certo em lugar nenhum, não só no Botafogo, em termos de Série A no ano seguinte, mas foi emprestado ao Cruzeiro, não deu certo, foi emprestado para o Ceará, não deu certo, né? E agora chegou a vez de ele retomar, né? Futebol paulista, um futebol muito forte, Guarani é uma pressão constante e com 33 anos, idade boa, na ponta dos cascos ainda, eu espero também que o Chay possa retornar a apresentar um bom futebol, ou voltar a apresentar um futebol convincente. Eu montei até um esboço aqui, eu sou o tiozão do 4-4-2, o Júlio Nascimento. Eu montei o meu quarteto aqui de meio campo, Anderson Leite, Matheus Bueno, Chay e Regis. Não sei se vai fugir muito disso aí. Camacho no banco. Camacho momentaneamente no banco, ou disputaria posição com o Chay, né? Então, ou e então o Chay Bueno? mais à frente. Então, o Matheus Bueno... Então, o Júlio... nós debatemos semana passada, o Matheus Bueno parece que não está treinando bem, né, Julião? Não tá bem. O Lucas Araújo estava treinando, inclusive. Eu coloquei o Matheus Bueno por ser um homem de confiança, e o próprio Anderson Leite, né? Que o Anderson Leite chega ao Brinco de Ouro respaldado por boas campanhas com o Humberto no CRB e na Chapecoense. Eu creio que o Anderson Leite chega para ser o substituto do Barbosa, para fazer essa dobra com o Matheus Bueno. Agora, se o Matheus Bueno não estiver treinando bem, o Camacho é um cara que tecnicamente mas ele é muito bom eu tô jogador. enxergando o Camacho mais um Camacho com meia do que volante. Ofensivo? É, porque ele já fez isso, né? O Camacho já jogou de no volante. Audax ele foi meia. Então, ele jogava mais avançado. Ele ali, pode né? fazer também, ele pode montar um Anderson Leite, Matheus Bueno, Camacho e Regis e o Chay um pouco à frente. Agora eu não sei se, por exemplo, Camacho, Regis e Chay... É muito pesado. Muito não pesado. Dá dinâmica. Não dá dinâmica. Eu acho que a recomposição fica um pouco difícil. Então eu creio que o Camacho, ou o próprio Chay também, eles vão chegar para disputar a posição. Eu acho que Anderson Leite e Matheus Bueno é o primeiro casamento aí desse meio campo com relação à marcação, a parte defensiva do meio campo. Seria interessante um futebol dos meus sonhos, Chay, Regis e Camacho. Mas também estou com o Julião nessa. Dificilmente isso vai acontecer, até pela falta de mobilidade. São bons jogadores tecnicamente, mas são jogadores veteranos e que não têm como característica a marcação forte, né? Mas Anderson Leite e Matheus Bueno, creio eu que estão confirmados como titulares. Uma pergunta rápida para uma resposta rápida? Vai. Para quem? Para vocês. Chay na frente não dá? Pode ser, numa segunda linha, pode ser. Mas será que ele teria força para, por exemplo, ele jogando na segunda linha, tendo força como o Bruno José teve no passado, que era um motorzinho, era praticamente... Quando o Guarani não tinha posse de bola, ele era um quinto jogador de defesa, né? O Bruno José com muita saúde. O Chay não sei se tem essa vitalidade, mas pode ser usado como um atacante sim. Agora a recomposição do Chay, aí é um pouco questionável, né? Até pela idade. Eu fui buscar rapidamente o Botafogo daquele time de 2021, o Chay era o armador mesmo, né? Ele jogava centralizado. Marco Antônio, Rafael Navarro e o Arley, que é lateral, inclusive estava na mira do Guarani, foi o Mirassol, né? Sim. E o Arley jogava aberto na direita. Cara, esse Botafogo aqui era cheio dos improvisos, hein? Olha, rapidinho, ó, Douglas Borges, que tá no Guarani, Daniel Borges, lateral direito, Joel Carli, Canu, Jonathan Silva, Luiz Oyama, Barreto, Chay, Marco Antônio, Arley e Rafael Navarro. É o Arley que começou. Não é um Botafogo espetacular. Não. Agora, mas é o que a Série B pede, foi né? regular, foi regular. Regularidade, é o ponto. Série B você precisa ter o maestro, o regente, mas acho que a maioria do time de acesso ele tem que ser formado por um jogador brigador.
É jogador de combate, jogador que transpira, porque é um campeonato difícil. Agora, se o Matheus Bueno não estiver jogando bem, ele pode formar com Anderson Leite e Camacho. Agora, aí eu entro novamente naquela situação. O Camacho, para marcar, é complicado. Ele sabe jogar. Eu gosto do Camacho com a bola nos pés. Mas para marcar, ele não tem essa característica de combate como tem o Matheus Bueno. É isso. Conjecturamos aqui possibilidades para o Guarani. Só para fechar rapidinho, Vai lá. Goiás acaba de anunciar um ex-ponte pretano, o Everton, lateral, lembra dele? O Everton. Sim. Deixou saudades? Não, né? O Varão. A apelido dele era Varão. E o Paulo Baia também deve ser anunciado pelo Goiás. Né? Olha só o Goiás, cara. E tem ex-bugrino também acertando com outro time da Série B, né? O Bruninho, que foi Ceará, emprestado para o Atlético Mineiro ao Guarani, está acertando com o Ceará para a disputa da Série B. O Ceará vem forte aí para disputa contra o próprio Guarani, né? Valeu, Fábio Scheib, Carlos de Freitas, Valeu. Antônio Lupe, a todos que acompanharam aqui o CBN Esportes. Amanhã tem mais às 11 horas da manhã e às 4 hoje tem Arena CBN com tudo da Copinha. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.